É com muita alegria que a gente recebe a nossa querida Inalda, que vem de Birigui. Aliás, ela não veio de Birigui, ela mora em Birigui, né? Mas veio de Teresina. Ela veio lá do Piauí e faz um trabalho, ela e seu esposo, Sérgio, em Birigui. Um trabalho muito bonito que eu convido todos vocês a assistirem, a acompanharem. Lá da Casa Espírita, Companheiros da Luz. E onde o seu esposo, Sérgio, faz um trabalho de cirurgias espirituais com o Dr. Ludwig, e a Inalda faz um trabalho lindíssimo chamado Arte Cura, que é a pintura mediúnica. Vocês têm que conhecer. Quem não conhece ainda, entre nas redes sociais aí. Vocês não vão se arrepender. Então é com muita alegria, pela primeira vez aqui na nossa casa, a nossa querida Inalda Ribeiro, que vem trazer para nós esse tema tão interessante, mediunidade com Jesus. Inalda, a casa é sua. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar pela primeira vez nessa casa, em uma região que, graças a Deus, me abraça. Encontro amigos muito importantes em minha caminhada. Certamente aqui nós iremos abrir os nossos corações para estreitarmos os laços. Então é uma alegria realmente muito grande. Gratidão pela oportunidade, gratidão por confiar em nós, mesmo diante das inferioridades que ainda nós carregamos. Recebam o abraço sincero e fraterno de todos os irmãos que compõem a nossa casa, companheiros da luz, na cidade de Birigui. Quando passarem por lá, por favor, nos visitem, será uma alegria. O desafio da noite de hoje é falar sobre mediunidade. Mas falar de mediunidade com Jesus. Faz diferença, Inalda? Faz muita diferença. Porque existem mediunidades e mediunidades. Mas quando nós temos a luz de Jesus conosco, quando nós colocamos o Cristo, esse sol de grandeza maior, em nossas vidas, nós estaremos caminhando de forma segura. Dentre todas as graves advertências que nós encontramos no livro dos Espíritos, que nós encontramos nas psicografias através de Chico Xavier, através de Divaldo, através de Ivone Pereira e de tantos outros, é muito oportuno falar de mediunidade com Jesus em tempos de transição, aonde nós recebemos insistentemente, nós vamos recebendo de seres, de irmãos menos felizes, que trazem para nós situações que muitas vezes nos tiram do caminho, nos perturbam e muitas vezes nos fazem cair. Nós nos encontramos neste processo de transição, aonde percebemos que tudo aquilo, como dizem os Espíritos, que não está cicatrizado em nossa alma, tende a sair. Ou seja, as nossas dificuldades. Então, tudo o que está acontecendo, muitas vezes nos chocam. Mas se nós estivermos desenvolvendo os nossos potenciais a serviço cristão, nós fatalmente iremos nos colocar diante da vida e dessa oportunidade de servir de uma maneira mais equilibrada. Mediunidade com Jesus é a prática do amor, da lei de amor. Mediunidade com Jesus é servir
aos semelhantes. É vivenciar a caridade. É a busca incessante, de acordo com este aprendizado, de aprimorar o nosso íntimo. Não basta ser médium. É preciso tornar-se criatura evangelizada para entendermos o que é ser cristão. Nós encontramos em Mateus 10:8, nós encontramos uma recomendação. Curai os enfermos, limpai os leprosos, restituí a vida, mas dai de graça o que de graça recebeste. Em matéria de servir, nós precisamos verificar qual o sentimento que nos move. O que está nos impulsionando? Quando nós adentramos a uma casa em que nós queremos ter o entendimento do que seja ser médium, ou do que seja o exercício da mediunidade, muito antes de partirmos para essa prática, nós necessitamos do entendimento. Porque precisamos entender, compreender, sentir, porque só doamos o que temos. E nós precisamos deste equilíbrio. Nós precisamos deste entendimento, para que nós possamos assim desenvolvê-la e educá-la. Mas desenvolver a mediunidade, educar a mediunidade, é antes de tudo educar-se. É antes de tudo educar-se. Por isso que nós não devamos atropelar os caminhos, porque não sei aqui em São José do Rio Preto, mas geralmente aqueles que buscam a casa espírita já querem trabalhar neste campo. Mas vamos dar um exemplo. Para exercermos qualquer função no campo material, nós precisamos nos especializar. Nós precisamos de um treinamento. Porque fatalmente, se isso não ocorrer, nós vamos estar prejudicando o local aonde nós estamos. Porque imaginamos que em vias espirituais seja diferente. Se é muito mais delicado. Se estamos lidando com energias que na maioria das vezes, nestes primeiros contatos, nós não entendemos. E se nós não entendermos, nós estaremos à mercê de qualquer energia. Sem entendimento, nós iremos acolher. Em uma vez acolhendo, estará conosco em nossa casa material, aonde quer que nós estejamos, e traremos para o ambiente da casa espírita. O amigo espiritual que nos dirige, Dr. Ludwig, que também na presença amiga de Dr. Fritz, eles nos dizem o seguinte: médium que não estuda atrapalha. E olha que interessante. Para que nós busquemos esta condição. Ainda no capítulo 10, versículo 28 a 30, nós encontramos a mensagem que nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido. Aprendei de vós, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa mensagem é um caminho que nos ajuda e que nos leva
ao aperfeiçoamento. Mas também que nos leva a pensar no exercício da mediunidade, para que nós não busquemos por uma questão de fenômeno, de contato somente com o plano espiritual, mas que acima de tudo nos traga a responsabilidade de estudar, compreender para melhor aplicar. Os Espíritos nos dizem que a mediunidade, ela está para toda a humanidade. Ela não é somente para nós espíritas. Ela está para toda a humanidade. Emmanuel nos fala que nós estamos caminhando para que nós consigamos esse suprassensorial, este sentido, melhor dizendo, suprassensorial. Charles Richer nos diz que a mediunidade é a porta que se abre além dos 5 sentidos. É o 6º sentido. É o sentido que deva nos ligar às esferas mais altas. Para que através desta ligação, nós tenhamos a condição de melhor conduzir a nossa vida. E assim termos condições de ajudar. Porque mediunidade é para nós em particular. Então, se nós não a utilizarmos para o nosso progresso, dificilmente nós teremos condições de, através dela, ajudar. Porque, como falei, é importante lembrar que só doamos o que temos. Então, o que eu estou doando? Para aqueles que me buscam. E é neste sentido que nós vamos buscar mais e mais aprender. Porque uma mente que não busca aprendizado constantemente é uma mente de energia estagnada, que não busca novos horizontes e, consequentemente, se deixará envolver pela onda psíquica planetária, por exemplo, que ora nos envolve. Onde muitas vezes nós verificamos no momento atual uma descrença, uma falta muito grande de paciência, o preconceito. Está aí. Se nós não tivermos esse entendimento, não soubermos lidar com a energia, não entendermos de energia, nós vamos nos deixar envolver por esta onda. E nós não seremos aqueles em que o Cristo espera outra postura, ou o entendimento de que o Cristo está no leme de nossas vidas. É muito sério e delicado. Por isso, dessa necessidade de, antes de tudo, buscarmos nos harmonizar, estudar para compreender. Uma vez compreendendo, nós iremos passar para a segunda etapa. Porque uma coisa sou eu me comprometer, outra coisa é eu me comprometer com Cristo, com a obra que me foi confiada, com o exercício que eu deveria exercer. E aí nos traz a responsabilidade de qual o nosso papel diante das oportunidades que esta vida nos oferta. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, aonde Allan Kardec nos diz que a mediunidade é inerente ao homem. A mediunidade está para nós. Ela é inerente à criatura humana. Mas ele caracteriza médium
aquela criatura que tem essa manifestação, vamos dizer assim, mais aparente, mais ostensiva, porque depende de funções mais ou menos sensitivas. Mediunidade é do Espírito. Porém, para manifestar-se, precisa desta organização que é orgânica. E ela precisa estar muito bem equilibrada para que esta mediunidade expresse-se. Para que nós possamos, assim, deixar com que ela ecloda de uma maneira equilibrada e satisfatória. Mediunidade é do Espírito. E é por isso que a espiritualidade nos diz que nós precisamos, em sendo orgânica, cuidar do corpo. Cuidar desse envoltório que abriga o nosso espírito. Cuidar do corpo, da alimentação, hábitos saudáveis, acima de tudo, cuidar dos nossos pensamentos, que movem os nossos sentimentos, que impulsionam as nossas ações. Vejamos que reconhece-se a árvore pelo fruto que dá. Não tem outra forma. Reconhece-se a árvore pelo fruto que dá. O que nós estamos hoje plantando para que amanhã nós possamos colher. E se já começamos a colher, o fruto é amargo ou doce? Nós estamos nos comprometendo ainda mais diante de todo o compromisso que nós assumimos. Mediunidade, essa mais ostensiva, ela não se dá porque nós temos vontade. Porque muitas criaturas têm vontade de ser médiuns, de psicografarem, de manifestarem um pensamento espiritual, de pintarem. Lembrem-se que ela é uma faculdade orgânica. Portanto, a criatura nasce com esta faculdade. Tem o seu organismo muito bem definido para isso. Mas que muitas vezes nós não conseguimos, porque nós extravasamos as nossas condições psíquicas e espirituais. Enfim. Então, não depende do nosso querer. Mas nós temos toda a condição de desenvolver o nosso íntimo e receber as inspirações do bem, para que sejamos médiuns do Cristo. Não precisa estar em uma sala, por exemplo, manifestando o Espírito. Eu posso trabalhar no bem. Eu posso exercer o meu papel de cristão. E eu estou sendo médium do Cristo na terra. Porque muitas vezes nós nos afastamos das lidas, porque nós nos achamos incapazes. Tipo, eu não tinto nada. Nem assim que a gente diz, não estou tintindo nada. O que eu estou fazendo aqui, ó, você anda? Mas nós vamos paralisar a marcha. Antes de qualquer coisa, é educar para que os teus potenciais sejam utilizados para o bem. Aí sim, nós vamos abrir esta porta, este sexto sentido em que nos fala Charles Richer. De quando muitas vezes nós formos levados a praticar um ato, nós imediatamente nos ligamos ao alto, recebemos uma intuição para ir. Ah, se não, acalma-te. É desenvolver sempre o nosso melhor. E para isso se faz importantíssimo
que todos nós que compomos a casas espíritas tenhamos essa condição de receber esses irmãos que nos buscam, querendo aprender. Mas, acima de tudo, que nós possamos educá-los, para que estes se sintam, ou possam favorecer a sua mente ao entendimento de que tudo tem que ser no seu tempo. Porque se eu tirar do pé um fruto que ele não está maduro, ele, para mim, não terá o mesmo efeito de um que tem. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. Porque antes de tudo, a casa espírita deva favorecer o acolher, o esclarecer e o orientar. Para que essa criatura, enfim, possa se restabelecer, educar-se, para melhor aplicar as suas ações. Baseado nisto, Emmanuel nos diz que a mediunidade, para nós, genericamente falando, ela não é missionária para a maioria de nós. Porque nós somos espíritos endividados com a lei. Nós somos espíritos que outrora falhamos e muito. E a mediunidade hoje se apresenta em nossas vidas como forma de burilar as nossas inferioridades. Como forma de que através do contato com o outro, eu aprenda a verdadeiramente me humanizar. Que essa cristandade adentre o meu íntimo. Então, mediunidade, queridos, é trabalho. Mediunidade é serviço. Mediunidade é esta oportunidade de reparação. Árdua. Porque requer de nós esforços. Para que através deste contato com o próximo, do contato com as mensagens, nós possamos perceber o que temos que melhorar em nós, os esforços que nós temos que empregar para essa melhoria, tendo respeito para com o outro, sabendo que hoje são eles. Se eu não caminhar nesta busca de melhoria e de elevação, amanhã poderei ser eu. Entendendo que mediunidade, enquanto trabalho e serviço, eu preciso estar com as portas do meu coração abertas. Sem escolha de tempo e de hora, porque quem é médio dentro da casa espírita e fora dela. E o meu comportamento lá fora dita a minha conduta psíquica e o sentimento que carrego na alma. Porque estar na casa espírita, aonde muitas vezes nos veem, poxa, como a Inalda pequenininha é legal, parece um anjo. Mas e fora? Ou mesmo aqui? Porque quando eu falo, a energia precisa vibrar. Porque se não vibrar, não sai da minha alma. São palavras ocas. E é este entendimento que nós temos que ter. Será que nós estamos ainda com várias máscaras, que para todas as circunstâncias nós colocamos uma? Ou nós estamos nos identificando ainda como espíritos mergulhados na carne, para a oportunidade de progresso, portanto ainda carecendo de vários reajustes? Nós nos entendemos assim? Porque se eu me entender assim,
é quando eu terei a oportunidade de abrir as minhas portas sabendo se o outro estando também como eu, mergulhado neste planeta, através da oportunidade da reencarnação, neste plano de provas e expiações, tem as dificuldades, N's. Talvez tantas quanto eu, maiores ou menores, não importa. Cada um com a sua mala. Mas a mediunidade é para que nós possamos sair de nós mesmos e trabalhar. Porque uma vez que eu trabalho em favor do próximo, eu estou trabalhando em favor de mim mesmo. Uma vez que eu consigo enxergar o próximo, eu estou começando a abrir-me para o entendimento do que é servir com Cristo. Por isso que antes disso, é preciso o entendimento de que nós somos. O autoaperfeiçoamento. A luta constante de querer melhorar. Porque nós vamos ver a seguir que se nós somos o que pensamos, assimilamos para nós este pensamento. E mediunidade é o contato com os espíritos. Eu assimilarei para mim, na medida em que penso, sinto e reajo. E então nós estamos servindo ao Cristo. O desenvolver deste potencial está servindo a mim e ao outro, enquanto aquela criatura que é que se faz em comunhão com todos. Porque nós estamos aqui única e exclusivamente para aprendermos o que ontem deixamos para trás. E um destes mecanismos é a mediunidade. Então a mediunidade não basta por si. Que onda mental estamos assimilando? É imprescindível saber. Mediunidade não é doença e não traz desconforto. O que traz desconforto é o não entendimento dela. A não busca da renovação. Porque estarei assimilando espíritos infelizes. E se eu estou assimilando, eu estou captando, eu estou dividindo. Mas uma vez que eu entendo, eu irei ajudar. Não entendendo, eu irei me envolver. A ponto também de me achar infeliz. Então nós precisamos entender em que onda nós estamos assimilando. Qual a frequência é o primeiro passo. Para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos, o que nós queremos, melhor dizendo, alcançar? Então, através desta autoobservação, é que nós iremos compreender e entender. Mas nós precisamos dar foco. Porque não é milagre. É esforço. Dói. Possivelmente para as criaturas ainda rebeladas irá doer muito. Porque é despir-se de velhas roupagens e hábitos. Porque a espiritualidade é tão bendita que para se achegar a nós eles baixam o seu padrão. E nós só precisamos ver se alçamos um pouco para chegar na metade do caminho. E nós nem isso queremos fazer. Elevar-nos um pouco, mas eles por misericórdia nos ensinando, nos exemplificando como Cristo a humildade, baixam um pouco o seu padrão, para buscarem assimilar o nosso pensamento. E nós estamos trabalhando nesse propósito, alcançar o pensamento divino. É esforço, assimilarei de acordo com a onda mental em que eu me encontro. Mediunidade, nós encontramos no Evangelho, é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Santamente, religiosamente.
Mas nós não buscamos a conexão com o alto. Nós falhamos o nosso compromisso. A gente não visita a nossa casa mental. Nós não estamos nos dias que a casa nos oferta de estudo, de desenvolvimento. E nós achamos que é assim. Ela deve ser praticada santamente, religiosamente. Para quê? Para que a sintonia se dê. Para que a sintonia aconteça. Aí, de repente, a gente diz assim, meu Deus, mas parece que os amigos espirituais todos me abandonaram. Estão ali conosco. Nós não permitimos, nós não sentimos, porque nós não nos colocamos. Porque tem que ser religiosamente para criar um padrão. Por isso que é algo muito sério. E por isso que é desenvolver, é tempo, é adestramento mental. E esse adestramento mental é que vai fazer com que nós nos comportemos de maneira diferente. Então é uma busca. Porque nós precisamos confiar neste grupo espiritual que se faz conosco. Assim como eles buscam confiar. E confiam que nós temos a capacidade. Nós ainda que temos preguiça muitas vezes mental e espiritual. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma pergunta que diz: os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Frequentemente, são eles que vos dirigem. Eu vou dizer assim uma palavrinha que geralmente no Nordeste a gente usa. A gente vive se acotovelando com os espíritos. Porque nós já aprendemos que a população espiritual é muito maior que a nossa. Então nós estamos nos acotovelando. Ora, se nós damos acesso àquilo que o outro nos diz, e muitas vezes nos deixamos levar, imagine, por vários pensamentos que nos chegam. Mas se eu estiver preparada emocionalmente, buscando o autoconhecimento, eu irei dizer, não, esse pensamento não é meu. Isso está fora de mim. Irei empregar-me no vigiai e orai. Vigiar e o hábito da oração. Mas nós temos olhos de vigilância para o outro. O que o outro está fazendo na casa, o que o outro está fazendo de errado, a indisposição do outro, o outro não vem, o outro isso. E nós vamos perdendo a oportunidade de verificar qual é a onda que eu estou seguindo. Tipo aquela musiquinha, deixa a onda te levar. Mas ela pode levar, mas fatalmente você não saberá para onde está indo. Aí é perigoso. Porque você não deu um direcionamento, ou não está dando um direcionamento ao teu pensamento, ao teu sentimento. Então você não está vigiando. E é preciso que nós estejamos mais ligados em nós mesmos. Lembram? Verificar qual é o sentimento que está nos movendo. Qual o tipo ainda no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e modelo? Eles são rápidos em dizer, vede Jesus. Alguém pode pensar, mas é Jesus. Está louca? É Jesus. Jesus, como nós, foi criado simples e ignorante. Trazendo uma frase de um amigo espiritual que nos acompanha na casa, ele diz, a pressa é nossa. Os espíritos não têm pressa, espera por nós. Agora nós é que temos que nos apressar diante das nossas dores. Queremos sarar? Queremos sair da inércia? Queremos ser capazes de auxiliar a nós mesmos e ao outro? Queremos nos sentir úteis? Queremos nos reerguer? Então Jesus, como tantos outros Cristo, conseguiu.
E nós aqui estamos ainda caminhando a passos lentos, mas nós iremos conseguir. Depende dos nossos esforços. Que isso possa se prolongar ou ser um pouquinho mais rápido, sendo que a pressa é nossa. Mas sabendo que o Cristo espera por nós em todos os momentos da nossa vida. Então, o modelo é a cópia. Guia é o que nós devemos seguir. Vamos copiar o que é bom. Vamos nos deixar envolver pelo que é bom. O Cristo, Ele veio e exemplificou o seu amor. E Ele, como o Cristo de Deus, aplicou todos os seus potenciais mediúnicos em favor do próximo. Jesus falou, olhou, levantou, ergueu, curou com amor. Mas o Cristo também nos diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, porque nós não confiamos. Se é o Cristo que nos diz, se Ele está a nos dizer, eu sou o caminho, verdade e vida, me segue. O que nos falta é acreditar que nós somos capazes. E sermos envolvidos por uma vontade, mas uma vontade grande. Porque uma vontade que se fala e que não te movimenta, é aquela vontadezinha que parece assim, aquela música do Raul Seixas. Sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E acredite, se parar e esperar, ela chega. Então o Cristo nos diz, vós sois deuses. Emprega a tua força no bem, que espíritos do bem estarão contigo na caminhada. Que espíritos do bem estarão te incentivando, te intuindo. Porque uma mediunidade que poucas pessoas, por não entendimento, não dão importância, são médios de intuição. É o próprio pensamento divino, quando eu me deixo envolver por ele. Alírio de Cerqueira, ele nos diz assim, a mediunidade é um grande instrumento de autoiluminação, quando vinculada ao Evangelho de Jesus, porque médiuns tem há milhões. Exercitar-se dentro do Evangelho do Cristo, embasado na luz deste sol de grandeza maior, é que é o problema. O grande código moral para todas as realizações humanas, porém, quando exercida, distanciada da proposta cristã, não passa de simples fenômeno destituído das condições pelas quais foi oferecida ao ser humano, torna-se um caminho de elevação moral. Quantos não falham? Quantos não caem? Quantos que não se deixam envolver por espíritos, porém infelizes? E que depois são taxados de fraudes, de inconvenientes, de loucos, de charlatões. É porque o Cristo não está presente? Não. É porque o orgulho, a vaidade, porque o não perdão, porque a falta desta humildade de pedir que todos nós, como irmãos, possam nos ajudar a caminhar e nos observar, tendo também a responsabilidade de observar-se. Quantos não falham? Que deveriam exercer a sua faculdade. Mas espera aí, Naldo, o que acontece?
Se acolhemos essas assimilações, a espiritualidade não encontra acesso, mas continua vibrando por você. Mas você é envolvido por uma energia. E os pensamentos que te dirigem são os pensamentos que te levarão à derrocada. E aí, neste momento, se nós estivermos com um grupo, em uma casa preparada, em observando, a casa oferta ajuda. E se nós estivermos com este espírito de aceitar, nós vamos trabalhar. O orgulho, iremos aceitar. Quando não, nós iremos nos achar superiores. Os fracassos nós vamos ver mais adiante, se o tempo nos permitir, porque nordestino eu falei para vocês que fala muito, a gente consegue chegar até lá. O espírito de Joana de Ângelo nos diz, pela mediunidade de Divaldo, que a mediunidade colocada a serviço do bem com Jesus enxuga as lágrimas da saudade. De onde nós estávamos, de amigos espirituais que estão conosco, de muitas vezes, de quem nós éramos, porque acreditem, muitas vezes nessa própria existência, em algum momento nós nos deixamos levar por algo, nos desconhecemos e vez ou outra sentimos saudade de situações em que nós vivenciávamos. Mas nós podemos sempre, porque recuar não é falhar, é sabedoria, dá tempo para pensar e refletir. E sempre é tempo para estas questões. Diminuir as dores, equaciona enfermidades complexas, dirime dúvidas, sustenta a fé, conduzindo a caridade luminosa e libertadora. Não há serviço que nos dê mais contentamento do que servir. O corpo físico pode cansar, mas a alma se sente leve, disposta. Eu lembro que certa vez, se vocês me permitirem, nós estávamos em uma atividade espiritual, realizando as cirurgias espirituais e já estávamos com 2 dias. E uma senhora, já tarde na noite, chegou ao meu companheiro, segurou assim no rostinho dele e disse assim: nossa, como eu estou com dó de você. Como eu estou com pena de você. Você é tão novinho. Deixa isso. Deixa para depois. Você não sente falta de brincar, de estar de repente em outro local? Ah, nós entendemos, ele a abraçou, porque ela não entende. Mas quem colocou o ato de servir com amor por Jesus, o corpo cansa, mas o espírito é sempre leve. Nos dá alegria, nos dá contentamento, nós nos sentimos úteis, e é isso que nos renova cada dia, para vencer a nós mesmos, porque aprendemos com as dificuldades uns dos outros. Então nos mobiliza, nos dá bom ânimo. Emmanuel nos diz que cada criatura, com o sentimento que lhe caracteriza uma vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Eu acho isso muito legal para que nós possamos nos despertar que ninguém é vítima. No campo da mediunidade, aqueles que nós achamos ser os nossos obsessores estão conosco ainda, porque nós continuamos dando brecha. Porque aqueles que se encontram conosco, menos inferiores, é para encontrar a nós a sustentação de que eles também busquem a sua renovação. Mas se eles nos encontrarem tal qual ontem, eles ainda continuarão tendo acesso a nós e nós iremos ainda nos continuar vítimas. E chegaremos na casa espírita e diz assim: tira, ó Cé Andé. Nos achando que seja assim. Porque o meu papel enquanto médium de Jesus é que dentro dos meus esforços, aqueles que ainda se fazem comigo, porque eu ainda caio, que sintam em mim a fortaleza de que eu estou buscando um novo rumo. E de que eu tenho a humildade de respeitá-lo.
Porque se hoje eu me acho vítima, ontem eu fui o agressor. É o entendimento que o estudo nos traz. Uma vez não entendendo isso, nós não teremos amor por aqueles que nos acompanham, que assimila o nosso pensamento, nem mais nem menos. Dúvidas. A dificuldades lhe é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitarem da concessão, sofrerão as consequências. Ora, nós assumimos um compromisso. Tudo aquilo que nós assumimos em qualquer via que nós não realizamos, nós sofreremos de alguma forma as consequências. Porque é livre-arbítrio. Mas a gente só colhe o quê? Planta. Não tem outra. Então nós podemos dizer, não quero. Não tem problema. Vai de cada um. Mas nós, fatalmente, sofreremos a consequência. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisa mais do que outras para se melhorarem. É uma dúvida que muitos têm. Mas como é que aquela criatura, é isso e aquilo outro, nosso papel de julgar e de sermos juízes, porque nós não sabemos do planejamento reencarnatório de ninguém? E Emmanuel nos diz que nós não temos a capacidade de criticar ninguém, haja vista que nós não sabemos nem de nós mesmos. Então, nós nos colocamos neste papel, muitas vezes, de julgar. Mas por que fulano? Tem um espírito aí que está buscando o contato, lhe ajudá-lo, como? Não merece. Ora, o Cristo nos diz que está para os sofredores. Quanto maior a necessidade, esse Cristo, a espiritualidade não abandona ninguém, mas eles farão esforços para a criatura vê se acorda. Porque Deus quer que todos retornem à casa do Pai. De uma maneira leve, tranquila, serena. Então, fracasso. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens, nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquece-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia, do desprezo, somou-se na tábua do coração, extraindo a dívida da equação de serenidade, entendimento e perdão. No campo do trabalho com Jesus, não esperem moleza. Porque nós vamos contar, muitas vezes com seres encarnados e desencarnados que querem nos desvirtuar. O que vai ditar o meu posicionamento é o entendimento que eu venho ter, a certeza de que eu quero progredir, a minha vontade firme em continuar. Mas que nós não possamos parar em momento algum a marcha, porque vamos sofrer dificuldades outras. Falta de entendimento muitas vezes na própria família, mas que nós estejamos à frente dessas questões, porque temos um propósito. O maior dom que nós temos é a vida e temos responsabilidade por ela. O segundo maior é a opção de escolha. Vamos escolher o que nos eleva. Eu tenho tempo ainda não, né? Tenho? Não diga isso. Vocês estão cansados? Querem que eu pare? Só um pouquinho. Reflexões úteis. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Entenderam, né? Ninguém pode. Ninguém pode ajudar se ele não sabe ajudar-se. Chega uma pessoa na casa, eu não tenho entendimento. Uma pessoa em desequilíbrio, eu vou me deixar levar pela onda de desequilíbrio, são dois desequilibrados.
Divaldo Franco nos diz, em uma de suas palestras, que no início da sua mediunidade, se ele fosse a um casamento, por exemplo, as pessoas estavam felizes, ele estava sorrindo que Ave Maria. Se fosse para um velório, alguém vinha cumprimentá-lo, porque ele chorava muito e dizia, você é da família? Nós nos deixamos levar por uma onda. Então nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio para ajudar. E isso o estudou. E o desenvolver dos mecanismos que essa doutrina bendita nos dá. E a educação do nosso eu dará o equilíbrio. Dará o equilíbrio. Porque nós vemos por aí tantas informações desencontradas, que aí eu vou deixar para vocês outra oportunidade para ver se o Sender me chama. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Quem é médium, quem tem vontade, quem é médium com Cristo, quem tem um compromisso com o amor e com a verdade, ele ajuda em qualquer hora, em qualquer momento. Porque a dor não espera. A dor não espera. Qual é o momento, Inalda? O momento em que eu fui chamado a colaborar. Este é o momento. Ninguém ensinará com segurança, se não possuir ao seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Emmanuel nos diz isso. Vejamos que todas as mensagens nos trazem a reflexão de que nós temos que nos conhecer e nos policiar para vencer o velho homem. Só assim nós teremos a companhia edificante, a energia salutar, e nós assim poderemos nos tornar criaturas saudáveis, vendo a vida por um outro ângulo, entendendo que mediunidade é alegria, uma vez compreendida. Não é fardo, não é peso. O que nos falta é compreensão, de entendimento de todos os seus mecanismos. Para sintonizar com as energias do bem, como? Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonais os planos inferiores. Ele é taxativo, André Luiz. Não se pode, no Evangelho nós encontramos servir a Deus e a Mamon. Nós precisamos definir em que lado nós estamos. Por isso que é uma resposta que temos que dar para nós mesmos muito séria. Quantos não chegam à casa espírita, não sei se aqui é assim, e diz, ó, Sandra, agora vai. Mas não se posicionou e vai embora rapidinho. Porque ele precisa entender qual lado ele está, o que ele quer verdadeiramente. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Fé raciocinada. Eu tenho fé porque sei. E não porque me disseram. Porque compreendo. E uma vez compreendendo, ninguém me tira do eixo. Porque sei. Se aguardai a companhia sublime dos santos, santificai-o na luta de cada dia, porque as entidades angelicais não se mantêm isolados nos júbilos celestes e trabalham também pelo aperfeiçoamento do mundo, esperando a vossa angelização. Queridos, mediunidade com Jesus, antes do trabalho, direcionado às questões exteriores, é trabalho interior. É conhecimento de si mesmo. É a paciência da aceitação de que nós estamos, nós não somos, mas com potenciais para avançar. É entendendo que todos nós temos questões a vencer, mas que eu preciso, pouco a pouco, ir buscando, através dos meus esforços, a autoiluminação, para poder ter a companhia de espíritos que me auxiliem,
e de que eu possa então servir no serviço de auxiliar aqueles que nos buscam. Não porque eu seja criatura que alcancei o merecimento, vamos dizer assim, porque sou evoluída. Quem tem a mediunidade não é porque é evoluído. Quem tem a mediunidade é porque necessita da evolução. Necessita da evolução. Isso é tão bom quando a gente entende isso. Para que a gente não inflame o nosso ego. Porque os espíritos amigos, eles entendem a nossa inferioridade. Mas aí nós não entendemos a inferioridade do outro. E queremos humilhar o outro. Porque muitas vezes temos uma companhia. Ou temos um trabalho. E que nós devíamos estar espiritualmente de joelhos a agradecer a Jesus. Porque o trabalho fortalecerá o seu espírito para o amanhã. É só isso. Não tem vantagem. Tem trabalho. Luta. E não é luta pequena. Porque muitas vezes nessas lutas, no tempo que se faz diminuído, mas o compromisso é maior. Às vezes a gente quer capengar. E quando a gente sente o auxílio espiritual, a gente diz, meu Deus, o irmão confia em mim, me dizendo que é o próprio Cristo que está confiando em mim. Deixa eu me reerguer, respirar e caminhar. E trabalhar e buscar progredir. Eu vou encerrar por aqui. Porque eu devo ter no mínimo uns 15 slides ainda. Estou brincando. Mas eu vou encerrar por aqui, respeitando o tempo. Respeitando o tempo da casa. Buscando em Deus e em Jesus, que possa ter aguçado as vossas consciências, para que busquem nesta casa, ou em qualquer outra, o estudo. Ninguém evolui se não estudar. Para que nós possamos compreender o que a doutrina nos diz. Para que nós possamos abrir a nossa mente, sair da inércia. Buscar bom ânimo para vencer as nossas dificuldades, sabendo que só aí nós teremos condições de assimilar esse pensamento divino. Entender o que é orar e vigiar. Entendendo que não há milagres, há esforço contínuo. Mas entendendo, acima de tudo, que Jesus está no leme de nossas vidas. E Ele só precisa que nós possamos nos abrir para essas questões. E de que o Cristo de Deus possa contar conosco na terra. Sabendo que se esquecermos de nós, Jesus sabe das nossas necessidades. Porque se esquecermos de nós em favor do outro, Jesus nos amparará. Estará conosco, nos fortalecerá. Ainda, se me permitirem, não encontrei nesta existência satisfação maior do que poder colaborar, sabendo das enfermidades que carrego na alma, mas o pouco que eu estou conseguindo realizar em proveito de mim mesmo, somado com o pouco de cada um, é que faz a diferença. Sigamos, porque o Cristo de Deus espera por nós. Avantes, coragem, força e luz. Estudo. Se nós não estudarmos, nós não iremos desenvolver os nossos potenciais. Iremos nos tornar criaturas perturbadas, com facilidade de cair. Porque quem não estuda, atrapalha o trabalho. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Gratidão pelos olhares sincero e fraterno. Gratidão pelas vibrações.
e que a gente possa retornar em breve. Muita paz.